Olá, o nome é complicado, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Todo mundo conhece mesmo a sigla em inglês que a gente acabou adotando aqui no Brasil, AIDS. 4 letras que, quando se tornaram notícia, passaram a apavorar a população do mundo todo. Os primeiros casos de AIDS no Brasil foram identificados em 1980. Ninguém sabia direito que doença era aquela. Na época, as notícias tristes que chegavam dos Estados Unidos falavam sobre uma espécie de câncer que estaria destruindo o sistema imunológico. A AIDS despertou estigmas e preconceitos rotulando homossexuais e hemofílicos, até que em 1983 foi diagnosticado o primeiro caso de AIDS com uma mulher no Brasil. De lá para cá, a ciência avançou muito, tanto na compreensão da síndrome quanto nos medicamentos que controlam as infecções a que as pessoas ficam expostas quando têm o vírus HIV. A AIDS já não é um fantasma, mas ela marcou gerações, mudou a nossa relação com o sexo e é um tema que merece um TV Câmara entrevista. Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Juliane Fleck, que é coordenadora do mestrado em Virologia da Fevale, e também a Gina Herman, que é assistente social e representante do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios hoje. Eu gostaria de começar perguntando para a doutora o que é perceptível que houve de mudança nesses mais de 40 anos em relação à síndrome. Bem, na verdade nós tivemos grandes mudanças, né? Tanto de entender um pouco melhor como é que o vírus atua no organismo, quanto as questões relacionadas à transmissão e inclusive com relação ao tratamento, né? O tratamento ele evoluiu muito, ainda entendemos que é muito importante que a gente tenha uma adesão adequada para evitar que a gente passe a ter outros sublinhagens, subtipos do HIV, porque na verdade a gente já tem, ele é um vírus que ele tem uma alta taxa de mutação, a gente começou a ouvir isso um pouco mais, assim, de forma mais generalizada com a Covid, né, as questões de linhagens e de mutações, e isso acontece com HIV também, né, ele é um vírus um pouco mais complicado, digamos assim, mas se o tratamento hoje é seguido à risca, né, a gente consegue eliminar a possibilidade de transmissão, então a gente consegue ficar com taxas subdetectáveis e nessas taxas não existe transmissão. E a gente diminuiu muito também os eventos adversos dos medicamentos, que as terapias iniciais tinham efeitos adversos mais complicados do que nós temos hoje. Que logo no início tinha muito a questão de que o diagnóstico do vírus HIV, né, que depois evoluindo para AIDS, era muito uma sentença de morte prematura, né? Exatamente. Inicialmente, estava se descobrindo tudo, né? E todo vírus novo leva um tempo até a ciência conseguir entender exatamente o que acontece e a gente conseguir trabalhar com questões de prevenção, como vacinas e cuidados mesmo, né? Como com questões relacionadas ao tratamento. Então, a evolução do tratamento, ela também vem, né, com o passar do tempo, no momento em que a gente começa a entender melhor como é que o vírus interage com o organismo e aonde eu posso buscar um tratamento, um fármaco, né, que possa inibir algumas daquelas etapas. Hoje o tratamento do HIV normalmente ele é feito com mais de um fármaco e a gente tem interrupção de diferentes etapas do vírus. E aí, da replicação viral no caso, né, da interação do vírus com o organismo. E isso faz com que, por eu inibir diferentes pontos, eu consigo evitar que ele se replique e manter as cargas virais muito baixas, se o tratamento, né, se a adesão ela é feita, se o diagnóstico é feito corretamente e a pessoa adere ao tratamento, a gente consegue então evitar a evolução da positividade para HIV na evolução para AIDS, né? Que isso é outra coisa interessante, assim. Logo que começou, já sempre se tratava como AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que na verdade ela começou a ser chamada assim porque os casos que eram identificados, eles já eram identificados inicialmente num estágio mais avançado. O diagnóstico
a evolução do diagnóstico também permitiu que nós fizéssemos esse diagnóstico precoce e conseguíssemos manter as taxas de cargas virais baixas, evitando que tenha essa evolução para a situação de AIDS. Gina, queria falar contigo agora a respeito dos representantes estadual do movimento das cidadãs positivas. Como iniciou a sua trajetória neste movimento? Essa trajetória se iniciou logo que eu descobri a sorologia, né? E eu fiquei curiosa, né, de saber se eu ia viver, como que eu ia sobreviver, porque a gente é completamente ignorante, né, da desinformação, né, principalmente em 2005, né, não tinha internet, né, então eu tive que sair buscar, né, informação, e aí eu descobri o GAPA. A partir do GAPA, dentro do GAPA também já circulava a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, né, e que já comecei a fazer parte desse movimento, que é um movimento político. E a partir daí, como já estava crescendo naquela época, né, o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Né, daí eu recebi convite, eu fiquei um pouco reticente no começo, né, mas a partir de 2014 eu fui convidada para um projeto e a partir daí eu comecei gradativamente fazendo mais parte e tal. Então já fazem uns 7, 8 anos que eu estou bem mais ativa, né, dentro do movimento, e já fazem uns 5 anos que eu peguei representação, né, e a partir daí, então, a gente está... Isso praticamente é uma cachaça. Tu entra para o movimento e é tudo... Parece que essa questão na tua vida muda, né, muda, porque faz parte do teu político, né, e não da tua questão de saúde. E quais são as principais ações deste movimento? Bom, nós agimos muito politicamente, né, fazendo um advocacy junto aos parlamentares, né, atuamos em vários espaços, né, como na frente parlamentar, aqui na Assembleia, nós temos uma frente parlamentar nacional também, temos participação dentro das comissões, nós temos representatividade dentro do Conselho Nacional e das comissões, né, da CNAIDS, da CAMS, e comissões que fazem interface, né, com o HIV, como a questão da mulher, como a questão da idade, né, da questão racial, questão de gênero. Né, então, a gente trabalha muito essas questões também que se fazem esses atravessamentos. Então, principalmente também porque a gente tem mulheres, né, em todo o país, né, então a gente tem uma diversidade, né, de mulheralidades, assim, né, e então a gente trabalha com todas essas questões. A gente tem as representações tanto no Conselho Nacional, quanto no estadual, quanto no municipal, né, então porque nós temos as nossas representações municipais e estaduais, as regionais, eu também sou estadual e regional aqui do Sul, né, e temos também a Secretaria Nacional e tal, então a gente tem muitas representações em todos os lugares. Onde estiver pautando o HIV ou uma questão ligada ao HIV, né, dentro das comissões de tuberculose, de HTLV, de sífilis, a transmissão vertical, os comitês de transmissão vertical, né, inclusive eu estou com um botão aqui da eliminação de transmissão vertical, que estive agora em Brasília. Então a gente tá ali, porque tudo que vá falar de HIV e mulher, a gente está faltando, a gente está ali. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser para vocês duas daí, que é a respeito do seguinte. Porto Alegre como capital e Rio Grande do Sul como estado, eles lideram os casos de HIV e AIDS, né, pelo Brasil. Aqui vocês, e isso já tem um certo tempo, aqui vocês acreditam que se deve a esse número de casos tão expressivo perante as outras capitais e perante os outros estados, começando com a Juliana? Isso é uma coisa que já vem sendo discutida, né, há algum tempo, e várias teorias ou hipóteses, digamos assim, foram sendo lançadas, né, ao longo desse período. Que poderia ser uma questão comportamental, que poderia ser uma questão das linhagens virais, porque aqui a gente tem, né, uma peculiaridade que difere do restante do Brasil, que poderia ser um maior diagnóstico, né, e que na verdade
por ser mais frequentemente diagnosticado, isso passou então a se ter o maior número. Mas na verdade todas essas hipóteses elas não se confirmam, né, quando nós vamos avaliá-las individualmente. Então a questão do diagnóstico hoje ela já está muito mais bem implementada no Brasil de uma forma geral, assim, claro que a gente sabe que tem municípios que têm ainda um pouco mais de dificuldade, mas o que parece é que a gente tem um conjunto, né, de componentes que vão fazer com que a gente tenha essa característica, digamos assim, né, como capital e como estado. E que realmente, assim, há muito tempo se busca baixar, mas a gente até vem num movimento um pouco melhor nos últimos anos, mas ainda liderando. Gina? Então, nós, enquanto movimento, a gente conversa muito a respeito dessa questão, né, porque isso é muito importante para nós, que coincidentemente, o Rio Grande do Sul, né, e Porto Alegre, né, tem aquela musiquinha maravilhosa que diz que Porto Alegre é demais, né, e ela realmente é demais, né, em HIV, tuberculose, tensão vertical, sífilis, violência doméstica, feminicídio, né? E será que tudo isso é coincidência e tudo isso está interligado, né? Então, a gente pensa assim que isso pode sim ter dois fatores, né? Principalmente, um é o machismo, né? Que está muito introjetado no gaúcho, né? E também um negacionismo, né? Que hoje está tão disseminado em todas as questões, né? As pessoas acham que a medicação, né, é fácil se medicar e não tem uma boa adesão, né? Porque a gente tem uma grande perda de adesão ao tratamento e os governos não estão investindo em busca ativa. Né? Hoje a gente sabe que o maior número de pessoas que nós temos é maior as pessoas que sabem que têm HIV e que não aderiram ao tratamento do que as pessoas que não sabem. Então o nosso problema até não é pela ignorância, né, pelo não saber, mas sim por não ter uma adesão adequada, por não fazer o tratamento. Né? Então a gente continua nesse aqui, então as pessoas não fazem o tratamento, continuam tendo a sua vida sexual tranquilo, e aí então não ficam indetectável, né, como a doutora comentou, porque se a gente está em tratamento, a gente fica indetectável e aí não transmite, e isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre pautando, porque isso é importante, né? Aí as pessoas não aderem ao tratamento, estão tendo uma vida sexual normal e continuam transmitindo. Isso também tem uma questão religiosa, né? As igrejas têm um ponto muito forte na questão disso, porque hoje igrejas como a igreja evangélica, que está crescendo muito, e que coloca que Deus vai curar tudo, né? E tem pessoas que pensam que porque faz um exame, tem uma carga indetectável, uma carga viral indetectável, o pastor lê e diz que ela está curada. E aí ela para de tomar medicação, e aí volta tudo e pronto. Então eles colocam na mão de Deus uma coisa que não está na mão de Deus. Né? Está no teu Deus interno, né? De tu pegar a mãozinha de Deus e botar o remedinho na boca. E isso não está acontecendo, é uma coisa muito prática. Então acho que essas questões estão... E essas questões não vão tirar o Rio Grande desse ranking se não mudar. Parece assim que o gaúcho não pratica sexo, não transa, né? E isso está muito atrelado a esses preconceitos, né? E infelizmente, se a gente continuar tendo esses preconceitos com todo tipo de população, né? E isso não vai mudar. E uma coisa que está acontecendo muito é a questão da feminização da AIDS. Porque como a gente começou a falar, antes se falava sobre a população gay. E agora, só que os gays não estão transando com as mulheres, né? E por que as mulheres tá crescendo tanto com as mulheres? E os héteros nesse jogo, que ninguém tá falando, ninguém pauta, né? Pauta gay, pauta prostituta, pauta 200 nichos. Mas o homem hétero, que é o que transita e é o que tá levando.
E é ali que está a questão da transmissão vertical, a questão da feminização da AIDS, porque as mulheres lésbicas com as mulheres que mulher não pega, não tá levando esse índice, né? Então a gente tem que também ter um olhar e uma educação também nesse outro nicho que está de boa, né, nesses 40 anos, e que a gente tem que começar a mexer nisso, sabe? Então, e eles que propagam, né, e que disseminam o machismo, né? O machismo, o preconceito. Então, a gente tem que começar a ligar nisso. E aí, esses que estão no poder, que também estão no poder, e que invisibilizam a AIDS, e que também não fomentam as políticas, né, para estar dando as bases, né, à busca ativa, que é o que a gente está precisando hoje muito. Vendo os serviços desfalcados de ACS, desfalcados de carro, porque para fazer uma busca ativa, um ACS precisa de carro para ir até o local, né? Tem que ter uma assistência psicológica, uma assistência social, que dê o sistema psiquiátrico. A gente não tem um sistema psiquiátrico efetivo. Você vai procurar um psiquiatra, um psicólogo? Não tem. É uma luta. Mesmo e dentro dos serviços de SAI também não tem. Aí a pessoa se vê positiva e muitos ainda tem um preconceito, apesar de saber, tem um preconceito, e aí quando se vê nessa situação, entra em parafuso, tem dificuldade da adesão, né? Eu já tive relato de pacientes, de colegas e tal, vinham conversar comigo, que o psicólogo, em pleno serviço, diz assim, não, para de bobagem, isso aí é normal, só toma um remédio para ficar bem. E não é assim. Quando eu descobri o MS Sorologia, tudo que eu queria ver era uma pessoa viva com muitos anos de vida, porque eu achava que não ia ter uma sobrevida, que era uns anos 70 de morte, mesmo em 2005. E hoje, né, eu já tenho 19 anos e estou viva. E eu estou viva porque lá no início eu encontrei pessoas que me disseram, eu já estou há 23 anos. Quando a pessoa disse para mim, eu estou há 23 anos, eu vi assim, nossa, mas a pessoa está bem, está há 23 anos? Então eu tenho vida, então eu vou viver, eu vou ser normal. E de fato aconteceu, né? E acho bom, a gente está sempre repetindo. E eu gosto de dizer, eu já estou com 18, já estou com 19, eu vou fazer 20. Sabe por quê? Porque eu sei que teve gente que descobriu ontem e que acha que não é possível. E que não é possível ter uma vida sexual, reprodutiva, ter uma vida profissional, né? Casar, namorar e estudar. Né? Eu me formei depois da menstruologia, depois de entrar para o movimento, depois de ter uma consciência política, depois de abrir. Então, tudo é possível pós, né? Uma vida normal. Mas, claro, é uma vida normal com algumas regras, como todo mundo. Complementando, né? O que a gente percebe? Claro que são alguns relatos, não tem assim eu não tenho hoje um dado que eu poderia trazer como dado epidemiológico ou algo realmente representativo. Mas pensando assim em relato de caso, né, como a Gina comentou, o que a gente vê muitas vezes realmente? Esse preconceito ainda ele é muito forte, né? A gente precisa desestigmatizar, a gente precisa mostrar que realmente aderindo ao tratamento, a gente vai conseguir ter uma vida sem maiores problemas, né? Dentro dos problemas que todos temos, né? Então, assim, desde que a gente faça a adesão correta ao tratamento. Mas o que a gente vê com relação a essa questão de relato de casos? De alguns homens que são diagnosticados, muitas vezes casados, e que não querem levar a esposa no serviço, porque não querem ter que assumir que é soropositivo e vai explicar como em casa. Então, assim, eu acho isso extremamente assustador. Como é que alguém que, em teoria, ama o cônjuge vai deixar a pessoa evoluir sem saber que tem, né, que é soropositivo, porque não quer assumir as suas atitudes, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E é muito interessante que, assim, quando eu estava ainda na faculdade, né, faz bastante tempo, foi lá pelos idos de 1998, nós fizemos um trabalho justamente sobre essa questão inicialmente a gente achava que
teria-se algumas dificuldades na disponibilização dos medicamentos pelo SUS. E nós vimos que não. Desde lá, isso é uma coisa que eu acho, assim, impressionante e precisaria ser muito mais bem valorizada pela população, pelos políticos, por todos. Isso é um orgulho para o Brasil. São medicamentos extremamente caros e que nós temos acesso sem nenhum custo. E às vezes parece que, tendo isso em mãos, em vez de valorizarmos, a gente desvaloriza, né? Porque está muito fácil. Então, acho que é importante a gente ter essa conscientização coletiva, conscientização da sociedade, de valorizar o que o SUS nos traz. Realmente isso é um divisor de águas, digamos assim, né? Para o prognóstico do paciente soropositivo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos trabalhar a conscientização das pessoas da importância de assumirem e não terem preconceito, né? Esse relato, teve um relato naquela época que as pessoas do serviço de saúde colocaram para nós de uma situação assim, que o marido tinha contraído HIV e ele não queria levar a mulher de maneira nenhuma. Claro que o serviço de saúde não permitiu que ele não levasse, né? E aí ele inventou uma história lá e tal, e daí disse que tinha feito uma transfusão não sei há quantos milênios e acabou, mas conseguiram tratar. Só que isso não parou lá, né? Eu imaginava que a gente terminaria com esse estigma, com esse preconceito, né? Que a consciência de saúde e do como se pode viver bem sendo soropositivo, desde que, né, faça o acompanhamento, desde que faça o tratamento, né, tenha adesão realmente ao tratamento, mas não, mesmo depois de todo esse tempo, mesmo depois de nós termos aí uma nova classe de medicamentos que a gente tem menor índice de resistência, menores problemas relacionados à resistência, menores problemas relacionados a efeitos adversos, ainda temos esse preconceito e a gente ainda vê relatos, porque como eu trabalho junto com alguns, né, profissionais direto do serviço, que comentam a dificuldade que é, especialmente quando os homens são diagnosticados, de trazer a mulher, de trazer os seus contatantes, digamos, né, as pessoas com quem ele tem relação sexual, para poder fazer o diagnóstico, né, e que é fundamental. Se inclui um pouco nisso uma pesquisa que foi divulgada há tempo por um hospital aqui de Porto Alegre que fez, que atualmente o perfil da pessoa que tem HIV/AIDS aqui em Porto Alegre são mulheres heterossexuais, brancas, de 50 anos. Se encaixa, então, um pouco, vai de encontro nisso com... Isso a gente tem percebido, sim, né? Um aumento do número de pessoas com mais de 50 anos. E aí a gente tem essa questão das mulheres também aumentando muito, mulheres brancas. Como tu colocaste, essa questão desse perfil a gente vê mesmo. E são dois grupos, na verdade, que a gente tem percebido esse aumento no número de casos. Tanto em pessoas acima de 50, 60 anos, porque não tinham o hábito, né, muitas vezes, de usar camisinha, né, ou preservativo, da maneira mais correta, quanto os jovens que estão recém-iniciando a vida sexual. Porque realmente nós tivemos, né, como vocês já colocaram desde o início lá da descoberta, essa questão da sentença de morte, do medo, do risco, né, de não saber qual seria o prognóstico. Mas, com todo o controle que se teve, infelizmente, a gente também teve uma diminuição das campanhas de conscientização, da importância, né, da utilização do preservativo, da importância do cuidado. E o preservativo não é só para AIDS, né? Não é só para evitar a infecção pelo HIV, mas várias ISTs, né? Então, realmente ele é extremamente importante. Mas muitos jovens estão iniciando a vida sexual e não têm essa memória, que é uma memória que a gente não gosta de ter, né? Porque realmente foi uma situação muito para as nossas gerações, assim, para as gerações um pouco mais, né, antigas, que passaram por esse advento todo de descoberta, não é uma memória boa, é uma memória muito ruim. Só que, ao mesmo tempo, trouxe um pouco mais de responsabilidade, eu não sei nem se o termo seria responsabilidade, mas de consciência da importância de usar.
como a gente não tem mais esse estigma, isso fica um pouco para quem viveu aquele período, né? E acaba se infectando mais tarde, de preconceito. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma diminuição das campanhas da importância do uso de preservativos e até, assim, da educação sexual na escola, né? Isso é muito importante. Educação sexual na escola não é estimular o sexo, é saber o que acontece, é saber quais doenças podem ser transmitidas, é saber o que é o que pode ser considerado ou não, né? É a pessoa entender que o corpo é dela e que ela não pode permitir que, né, façam com ele o que ela não quer, e criança nem sabe direito muitas vezes o que é isso. Então, assim, a importância da educação, a gente só vai conseguir diminuir esses índices com educação e conscientização. Sem a conscientização, sem a educação, sem falar sobre, sem quebrar preconceito, infelizmente a gente não vai conseguir evoluir. E eu acho que isso falta muito no Rio Grande do Sul. Eu posso falar porque é aqui que eu vivo, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente precisava ter mais campanhas de conscientização, mais interface das escolas com as universidades que fazem pesquisa, com as lideranças de movimentos que podem também, né, trazer experiências. Então, acho que, claro, tudo dentro da sua faixa etária, respeitando, né, todas as questões relacionadas à compreensão, mas a importância de se falar sobre. Gina, queria te pegar esse gancho que a doutora trouxe para trazer a questão do seu lado como ativista da causa, na questão de abordagem sobre isso com os jovens, para ter esse cuidado, justamente porque tem essa falta de campanhas, de repente se investe muito pouco em políticas públicas, talvez sobre isso. Como que deveria, como que deveria ser a forma inicial de trazer esse assunto para os jovens, para evitar que no futuro aconteça isso, já que os jovens estão sempre muito mais suscetíveis com as descobertas que vão tendo no começo da vida adulta? Sim. Os jovens, hoje em dia, eles têm muito acesso a tudo, né? A criança está ali com um celular e todo mundo sabe tudo o que quer saber, né? Então, não tem essa. E de forma simples e, né, com várias linguagens, né, no celular. Mas a gente, infelizmente, a gente ainda vive num país muito castrador, né? Num estado também muito castrador, né? Porque não pode, porque isso é feio, porque aí eu volto a falar da questão religiosa, né? Da questão conservadora, né? E que muitos pais, né? Por um exemplo, né? Nós tivemos um projeto. Eu e a minha colega Silvia fizemos um projeto que nós estávamos dando palestras nas escolas, né? E teve uma escola que a diretora disse, a gente tem que pedir autorização, né, para os pais, para a gente poder tocar no assunto. E a gente não está falando, o nosso assunto não fala sobre sexo, né? Fala sobre educação sexual, né? Sobre orientação, sobre as questões, né, sobre essas questões de abuso, sobre as questões das ISTs, né, e nesse sentido, e não ensina sobre sexo para a criança. Mas mesmo assim a gente ainda tem que pegar autorização. Os pais entraram em contato com a escola e tal, e disseram assim, que a gente pode falar e tal, mas não pode falar nada sobre sexo. E algumas questões, assim, a gente precisa tocar em algum assunto, até porque a gente não estava falando com criança, estava falando com adolescente, né, com o 8º, 9º ano e tal, que são crianças que muitas vezes sabem mais do que a gente, como de fato, né? Então nós pegamos, assim, tivemos uma artimanha, assim, né, uma metodologia de dar papel para eles e para eles fazer perguntas, né, anônimas, né, não precisavam colocar nome. Então nós jogamos para os adolescentes a responsabilidade das questões, né? Então depois a gente recolheu os papéis tudo anônimos, né, e começamos a ler. A gente ficou estarrecido com tudo que veio. Teve coisas que eu aprendi, porque eles perguntaram coisas que eu não sabia. E eu tive que perguntar, porque aí o que acontece é que a gente... Então, assim, pra gente se eximir dessa responsabilidade, tu busca as perguntas e as respostas tu joga de volta, né? Tu lê e eles têm que responder entre eles, porque um sabe que o outro não sabe. E aí, então, eles fazem essa interatividade boa,
que nos livra, né, das coisas que a gente não sabe e da responsabilidade de falar. E aí, então, eles que estão abordando, não somos nós. Mas isso foi muito importante porque deu para perceber que eles têm alguns que não sabem absolutamente nada e outros da mesma idade ou até mais jovem que sabem coisas que, olha, nem eu sabia. Sabe? Então, isso, e eu achei muito bacana esse trabalho com os jovens. E eu acho que é dessa forma, mais aberta, que tem que ser trabalhado. E os pais ficam milindrando uma questão que está exposta, sabe? Quando a minha filha estava na 5ª série, eu escutei um colega dizer assim, na 5ª série ninguém mais é bebê. Eu nem sabia o que era BV, né? Mas daí eu já descobri, né? Que é o Boca Virgem. Eu disse assim, não, mas a minha filha... E aí ele perguntou pra mim, quem é a tua filha? Eu disse, olha, a Marina, do quinto... E ele... como é que ele disse pra mim? Ele disse assim, relaxa, né? Fica de boa, porque aceita que dói menos, né? Então, eu percebi que ele sabia coisa que eu não sabia. Né? Então, aceita, porque a sexualidade tá aí e é muito mais fácil tu encarar a sexualidade do teu filho, encarar que é um ser humano e que tu tem que educar, mostrar da forma certa, né? E acolher, do que deixar para o mundo, porque se tu não educa em casa, o mundo vai educar e ele pode educar de uma forma errada, né? Então, educa. A minha filha, ela aprendeu a ler, quando ela tinha 5 anos, ela aprendeu a ler nos folders, né? Nos folders do SAI, né? Sobre tuberculose. Toda vez que ela ia, eu fazia ela ler um folder sobre sífilis, tuberculose, sobre HIV, sobre várias coisas. Em vez de ler coisas, contos de princesa, ela aprendeu a ler isso. Então, ela foi, com 11, 12 anos, eu já inseri ela nos projetos, inclusive da prefeitura, do nosso movimento e tal. Então, eu fui tendo, sabe? Hoje ela... né, conseguiu, ela tem uma boa consciência em relação a isso. Por quê? Mas porque eu nunca fechei os olhos e nunca tapei, né, não cortinei, assim, sempre deixei claro, né, já na creche já ensinavam, né, se o teu filho pergunta, responde, tu não vai responder explicando, ele perguntou, tu respondeu só aquilo, daqui uns anos ele vai fazer a mesma pergunta um pouquinho mais aberta e assim vai indo. Sabe? Isso é a educação sexual e que a gente tem que ser aberto aos fatos e educar as crianças, os adolescentes. Porque quanto mais eles tiverem uma informação correta, né, melhor vai ser para que eles tenham essa consciência. Porque hoje os jovens de 15 a 29 anos são os que estão se infectando. E aí que a doutora falou que a gente não tem mais aquela visão da AIDS, né? E que o que eu acho que foi assim, um fator muito importante, por exemplo, para mim, porque eu me descobri com AIDS numa cadeira de roda com fralda e oxigênio, 30 quilos mais magra, sabe? Então eu não consigo desmanchar esse retrato que eu tenho de mim. E isso é importante. Eu acho que isso foi fundamental, foi um dos pontos fundamental para que eu botasse o primeiro comprimido na boca e até hoje continuasse. Por quê? Porque eu me vi no leito de morte, né? Eu me imaginei morta, né? E eu olhei para minha filha, eu tive um objetivo de vida. Eu sempre me disse, te agarra num objetivo, te trata e vai dar tudo certo. Eu me agarrei no meu objetivo, que hoje já está fazendo segunda pós, graças, né? E ao medicamento que ia me dar vida, e que é o que dá. E de fato, como a doutora me disse naquele leito, aquela vez, que se eu começasse a tomar medicação, que nunca mais eu voltaria para o hospital. E eu fiquei com dúvida, será que não? Será que a minha vida não vai ser um entra e sai de hospital? E de fato, eu fiquei 30 dias baixada, melhorei, e nunca mais eu voltei. Com 19 anos de sorologia, nunca mais. Eu só vou fazer o meu acompanhamento de 6 em 6 meses e pronto. E é um comprimido diário e deu. E eu tenho a consciência de que se eu tiver uma relação sexual com alguém sem preservativo, eu posso ficar tranquila que eu não passo nada para ninguém. A única coisa que eu tenho que ficar esperta é que essa pessoa que pode passar alguma coisa para mim. Eu posso pegar um HTLV, eu posso pegar uma sífilis, eu posso pegar qualquer outra coisa, entendeu? Mas eu não vou passar nada para ninguém. Então isso me dá uma garantia
né, e uma tranquilidade de poder viver a minha vida sexual perfeitamente, tranquilamente, porque eu estou bem, né? E aí ficam falando assim das pessoas, mas tem fulano que tá passando para todo mundo, né? Isso é importante a gente tá abordando também, né? Fulano sai, tá positivo e transou com todo mundo e, né, e passou e tal. Aí eu gosto de colocar o seguinte, o fulano, ele de fato pode ter feito isso, mas antes dele estar passando para todo mundo, como é que está a questão psiquiátrica dele? Porque quando uma pessoa está passando para todo mundo, é porque ele não está indetectável, é porque ele não está fazendo tratamento. E uma pessoa que sabe que tem um vírus que te causar morte ou umas sequelas, né, bem fortes, e ele não está aderindo ao tratamento, ele está com uma questão psiquiátrica muito forte. Isso é uma questão de suicídio. Não é, doutora? É uma questão de suicídio. A pessoa não está acertando, é suicídio. Então, ele tá muito mais com um problema psiquiátrico, né, do que da questão viral dele, né? E aí também eu coloco o seguinte, se ele está com esses problemas, né? Mas acontece que se eu transo com ele, se tu transa com ele, a responsabilidade dessa transmissão é dele sozinho? Tu não tem responsabilidade com o teu corpo? Acho que cada um tem que cuidar do seu corpo. Se ele tá transando com todo mundo, tá passando todo mundo, é porque tá todo mundo transando sem camisinha e tá todo mundo pouco se lixando. E ele é responsável pelo corpo dele. E tu é responsável pelo teu também. Não é verdade? Então vamos parar de culpabilizar as pessoas que têm HIV e que estão com um problema psiquiátrico, né? A gente não pode negar isso, né? E ficar se livrando, né, das nossas responsabilidades. Tu tem que cuidar do teu corpo. Né? Ninguém passou para ti, foi tu que pegou do fulano, né? Vamos virar essa chave, sabe? É tu que tá pegando, ninguém passou para ti, sabe? Tu é responsável, né? Então vamos se tratar, que ninguém vai passar nada para ninguém e tá todo mundo certo. Doutora, eu queria passar para um ponto com a senhora, perdão, relacionado à questão da PrEP que nós temos hoje em dia, né? Que a senhora vai explicar pedir que a senhora explique, por favor, mas o que a gente sabe é que ela é um medicamento para tratar a questão do HIV e AIDS. Seria isso? Não seria? A PrEP é a terapia pré-exposição, né? Uhum. Então, assim, é permitido hoje que uma pessoa que tenha um comportamento que saiba que a partir deste comportamento ela tem um risco maior de adquirir o vírus, ela já faça o tratamento, né? Então, em função das características, né, de vida dela, ela pode já assumir, tudo parte do conhecimento, né? Conhecer o que é uma situação em que eu posso me expor ao vírus e eu já começo a tratar, né, antes, porque minhas características de vida, meu comportamento, eu não gosto muito do termo risco, né? Porque há um tempo atrás se usava essa questão de grupo de risco e tal. Hoje não existe grupo de risco, né? Existem comportamentos que vão te expor mais a uma chance de uma exposição, né? E contrair o vírus do que outros. Só que o que é muito importante? É importante que essa pessoa faça o tratamento corretamente, né? A gente vê algumas vezes pessoas em falha de PrEP. E aí, em função da falha do tratamento, elas acabam se infectando. Se a pessoa fizer o tratamento corretamente, né, se ela assumir, vou ter um comportamento que vai me expor mais. E aí, a partir disso, eu quero me prevenir e vou utilizar o medicamento. É importante que ela tenha consciência que ela precisa iniciar e seguir. Não é assim, tomei hoje, amanhã não tomo, depois eu tomo de novo. Agora eu vou ter um comportamento durante um mês, daí eu vou tomar. Depois eu vou parar, depois eu vou tomar de novo. Não, né? Então, isso tem que ser bem consciente para a gente evitar que esses medicamentos depois percam a sua eficácia, né? Então, essa questão da responsabilidade. Mas acho que a gente pode dizer assim, é um ganho para a população, para a sociedade como um todo, essa possibilidade. No entanto, é importante que a gente tenha uma conscientização maior. E aí eu volto ao termo ao que eu comentei anteriormente, que eu acho que é fundamental. A gente falar
sobre, né? Porque às vezes as pessoas não deixam de usar, não porque não sabem, né? Não, assim, até tem a ideia, porque lá no serviço ele é orientado que tem que utilizar, né? Ele, ela, né? Quem for. É orientado, a pessoa é orientada que tem que utilizar. Só que não tem exatamente a ideia e a proporção do que pode causar se ela parar de usar em algum momento, se ela usa uma vez e para outra. Daí. Então, parece que é só uma obrigação, né? E não um entendimento. Voltando um pouquinho ainda no que a gente estava comentando antes, eu acho que tudo parte de a gente entender que não é a gente deixando de saber, ou as pessoas deixando de saber, que as coisas vão deixar de acontecer, né? O conhecimento, ele só corrobora para que a gente tenha práticas mais conscientes e que a gente consiga evitar a transmissão de qualquer doença infecciosa, seja viral ou bacteriana, né? Então, hoje a gente está focando no HIV, mas essa questão do conhecimento, do entender como é que as coisas funcionam, do entender a implicação das nossas decisões e da maneira como a gente traz as nossas escolhas e os nossos comportamentos vão impactar a nossa vida e a vida de quem está próximo a nós, né? E realmente, assim, a PrEP eu acho que é um ganho muito que deveria ser mais valorizado, mas que deveria ser também melhor entendido. E ela não significa que fazendo a ingestão desse medicamento que está livre de todas as outras ISTs, como sífilis, como gonorreia, Não. A PrEP, ela é específica para HIV, né? E isso é outra coisa que eu acho importante, assim, as pessoas entenderem que ISTs são um conjunto de infecções que podem ser transmitidas sexualmente e que a gente às vezes foca em um único agente, mas que esse conjunto é muito importante. Hoje a gente vê, por exemplo, um crescimento enorme do número de casos de sífilis. Sífilis é um problema muito sério e tem se falado pouquíssimo, e era algo que há poucos anos a gente não tinha, né? A gente tinha pouquíssimos casos. Então, acho de novo que o que fez com que a sífilis aumentasse, o que fez com que muitas vezes a gente tenha ainda a liderança que a gente não gostaria de ter, que é em número de novos casos de HIV, é a falta desse diálogo, a falta da conscientização. Eu acho uma pena que realmente, às vezes, muitos pais, muitos avós, né, ou às vezes professores entendam que não falar faz com que a coisa deixe de existir, né? Não vai deixar de existir. Ela só vai realmente ser controlada quando todo mundo tiver uma consciência e conseguir falar com responsabilidade. Isso é outra coisa que me preocupa um pouco, assim. A internet, ela aceita tudo, né? E como a Gina tinha comentado, hoje todo mundo praticamente tem acesso à internet, tem acesso a tudo, só que tem muitas inverdades na internet. Então, assim, nós termos programas, né, como vocês, que trazem pessoas que realmente tenham conhecimento para falar sobre aquilo, que a gente tivesse uma melhor regulação do que está nas redes sociais, eu acho que isso seria muito importante, né, porque às vezes existem muitas informações equivocadas ali, que a pessoa acha que está adquirindo um conhecimento que na verdade não está. Eu acho que a gente precisa pensar nessa questão de comunicação, né, também para jovens e adultos, independente, né, para a gente evitar essas questões. Mas a PrEP, sim, é só para HIV, não protege de nenhuma outra IST. E também não é simplesmente ir até uma unidade de saúde e solicitar que quer tomar. Tem toda uma questão envolvendo exames, envolvendo o histórico da pessoa. Sim, se faz todo uma análise, né, do histórico de saúde da pessoa, para que daí ela possa passar a utilizar, né? E aí é fundamental que o sistema de saúde tenha todos esses dados, né? E por isso que ela vai ser questionada, não é uma questão de o governo querer se intrometer em alguma coisa ou descobrir o que... Não, é porque é realmente uma condição, digamos assim, que a gente precisa ter todo esse monitoramento para facilitar as decisões e as próprias políticas públicas que vão sendo, passando a ser empregadas, né, que vão sendo formuladas. Então, por exemplo,
essa questão da PrEP. Hoje, a pessoa não precisa, ela precisa ter todo o histórico, mas não tem uma condição específica só para aquele grupo X que vai receber, né? Não, se ela entende que ela precisa, ela pode receber, mas ela precisa se comprometer com o acompanhamento do sistema de saúde, né? Isso é bem importante. Bom, nosso tempo, infelizmente, está quase chegando ao fim. O assunto é muito importante e abrangente, tem muitos lados para a gente seguir. Mas, para a gente encerrar, eu queria uma palavra de vocês, brevemente, sobre quem receber o diagnóstico do campo médico e do campo como uma pessoa sendo soropositiva. O que você deixa de palavra para quem receber esse diagnóstico? Gina. O mais importante, assim, quando tu recebe um diagnóstico, é exatamente uma coisa que eu falei antes. É tu focar num objetivo de vida para te continuar lutando e vivendo. Toma a tua medicação diariamente, certinho, é só um comprimido. Ele é grandinho, mas vai se acostumar rápido em tomar. Não tem efeito colateral, tu não vai ficar tonto, não vai ficar mais nada, porque hoje em dia o remédio não tem mais os efeitos colaterais que tinham antes, né? Não vai sentir nada, só vai tomar e vive a tua vida tranquila, porque realmente é verdade. A gente não vai ficar doente, não vai baixar o hospital, não vai morrer de AIDS, ele não vai mais ter efeitos colaterais graves como tínhamos antes. Então, hoje está mais fácil, né, aderir ao tratamento. A questão é mais psicológica. Tu sente que tá com dificuldade, né, ou tá com medo, procura uma assistência psicológica, ou procura um movimento social, né, o MNCP mesmo, né, nós, o MNCP, o RNP, ou algum auxílio que consiga encontrar na tua cidade, né. E o nosso movimento é nacional, está aberto para todo mundo entrar em contato conosco. Então, só toma o remédio e segue a tua vida, porque se tu tiver indetectável, tu não vai passar nada para ninguém. E se alguém tiver algum preconceito contigo, o problema é dele, não é teu, né? Aliás, uma coisa que a gente costuma dizer é o seguinte, é que se alguém descobriu que tu tem HIV e se afastou de ti, não fica triste. É a vida natural limpando o teu caminho. E segue a vida. Fica com quem te acolhe. Doutora? Eu entendo assim, que se você foi diagnosticado soropositivo, se comprometa com a sua saúde. Assuma um compromisso consigo, né? De aderir ao tratamento, de manter, né, o acompanhamento com o serviço de saúde. Isso que a Gina comentou sobre o medo, sobre as questões emocionais, obviamente, né, que vão te afetar, especialmente nesse primeiro momento. Então, busque ajuda. Não é vergonha nenhuma, não é fraqueza nenhuma a gente buscar ajuda de profissionais realmente que tenham embasamento para te dar esse suporte no momento inicial, né? E continue vivendo, que você vai ver muito bem se aderir perfeitamente ao tratamento, vai viver muito bem por muito tempo. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Foi uma conversa muito, com certeza, esclarecedora para muitas pessoas que ainda têm dúvidas a respeito desse assunto. Agradeço muito a presença de vocês aqui e um bom final de ano para vocês. Muito obrigada. Igualmente, obrigada. E se você sintonizou a TV Câmara agora há pouco, chegou no finalzinho dessa conversa, não tem problema. Daqui a pouco já vai estar publicado no canal do YouTube da TV Câmara de Porto Alegre esse nosso programa de entrevistas aqui. Você segue com a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima.